respeito da nossa fé. E eu quero incentivar a igreja. Você precisa conhecer o Deus que você crê. Você precisa conhecer a palavra que você carrega. Você precisa conhecer as doutrinas que a igreja professa como fé. Essas coisas é para essa vida, irmãos. A eternidade está logo ali. Que benção que nós estamos indo para a eternidade. Mas nesse nosso tempo que estamos aqui, nesse tempo de existência nosso, nós precisamos urgentemente nos doar para o crescimento, para o desenvolvimento. Mas existem coisas que dependem de você. Por mais que o pastor te ensine, o pastor não pode ler a Bíblia por você. O pastor pode interceder por você. Todavia, o seu tempo de oração, de intimidade, é você e Deus. É você e o Senhor. O desenvolvimento, a maturidade, ela é alcançada mediante os esforços das disciplinas espirituais. O que são disciplinas espirituais? Leitura bíblica, jejum, oração, consagração, adoração, louvor, comunhão, unidade, culto. Isso são disciplinas espirituais. A necessidade que nós temos de vivenciar cada uma dessas disciplinas é que vai nos proporcionar o verdadeiro crescimento. Deixa eu explicar uma coisa. Existe o crescimento e existe o inchaço. O que é isso, pastor? Às vezes, algumas pessoas, elas apenas vão inchar na fé, mas elas não crescem, elas não se desenvolvem, se alimentam. Tem a ver com o que nós vamos pregar hoje. Se alimentam, mas não saem disso. Nunca avançam, nunca prosseguem. Deus tem para mim e para você um projeto de crescimento. Tudo que você olha à sua volta cresce. Uma planta, uma semente, ela é lançada, folhinhas, pequeno caule, desenvolve, cresce, torna uma árvore. Nossa casa, os bebês tão frágeis, tão pequenos, e tratamos eles com tanto carinho. Está pegando o colo agora, Beto? Mas era bebê, não era? Mas cresceu. Queridos, nós não podemos nos conformar em sermos eternos bebês. A igreja não pode ser um orfanato, uma creche onde só tem bebês. Não. Precisamos ter aqueles que cresceram, desenvolveram e adultos. Por isso eu quero incentivar a você. Leia, estude a palavra. Palavra de Deus é livro de cabeceira. Até você morrer. Pastor, quantas vezes eu tenho que ler a Bíblia? Enquanto você estiver vivo. Enquanto você estiver vivo, você deve se dedicar na leitura e no estudo da palavra. Agora, você também precisa conhecer os princípios que regem a nossa fé. Você precisa conhecer as doutrinas. Por isso, como pastor, eu tenho a preocupação de sempre estar aqui colocando no grupo da igreja incentivo de materiais doutrinários. Aí você vai dizer assim, pastor, mas eu não tenho tempo. Irmãos, isso é uma falácia. É um engodo. Sabe por quê? Porque nós corremos tanto. E às vezes quando bate uma gripe, quando bate uma enfermidade, o que acontece? Começa a ter tempo de sobra. Não espere acontecer algo para você arranjar tempo para Deus. Desenvolva você próprio esse seu tempo de comunhão, de relacionamento, para estar com o Senhor. Invista na sua fé, invista no seu relacionamento com Deus. Mas que não seja algo porque o pastor está cobrando. É porque você tem que olhar para si e dizer: eu não posso ficar para trás. Eu tenho que crescer no meu relacionamento com o Senhor. Todos os homens da Bíblia que se tornaram gigantes espirituais, um dia eles começaram. Um dia teve um pontapé inicial. E quem sabe é hoje. Hoje é o dia que Deus escolheu para você dar seu pontapé inicial. Hoje é o dia que Deus escolheu para você dizer: não,
eu não vou ficar mais na inércia. Eu não vou ficar por trás. Eu vou decidir crescer. Eu vou decidir desenvolver. E eu vou me doar para crescer e ser semelhante a Cristo Jesus. Se coloque de pé. Antes de lermos a palavra, feche os seus olhos. Senhor Deus, eu oro pelo teu povo. Senhor, eu quero te agradecer por esses irmãos tão amados, queridos e preciosos que aqui estão. Senhor, ministra sobre o coração da tua igreja. Eu oro, Deus, por aqueles que não conseguiram chegar até aqui. Seja lá onde eles estiverem, visita eles agora, Deus. E ministra sobre o teu povo, sobre a tua igreja, Senhor. Oramos pela tua igreja espalhada sobre a face da terra. Deus, levanta um povo cheio da tua presença. Levanta, Deus, um exército de homens e mulheres tomados pela glória, tomados pelo poder do Senhor, para impactar essa nossa geração. Assim eu oro e clamo a ti, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 1, versículo 57. Diz assim a palavra de Deus: e completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. Pode se sentar aqui. Completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e ela teve um filho. Eu creio que você já deve ter ouvido falar sobre Isabel, sobre Zacarias. Mas essa noite eu quero te convidar a novamente olhar para a palavra. Eu confesso que são dois personagens da Bíblia que me enchem o meu coração pelo exemplo de vida daquilo que eles viveram e pela referência que eles são para nós. Todos nós temos problemas, dificuldades. A diferença, irmãos, está em como é que a gente lida com as crises. Aleluia. Como é que nós lidamos com as dificuldades? Como é que você lida quando as coisas não dão certo? Isabel, uma filha de Levi, uma mulher que casou-se com Zacarias. Diz a Bíblia no verso 5, no capítulo 1, que essa mulher, nos dias de Herodes, rei de Judá, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Casamento é uma escolha. Eu sempre tenho dito para os casais: lute pelo teu casamento, lute pelo teu relacionamento. Homem, valorize a tua esposa. Esposa, valorize seus maridos. O seu relacionamento depende de você. Há um seríssimo problema quando o homem ele quer colocar a culpa na esposa, a esposa quer colocar a culpa no marido, e ninguém se postula para salvar esse relacionamento. Eu olho para esses dois personagens. Zacarias, diz a Bíblia que ele era sacerdote. Casou-se com uma mulher que tinha a mesma raiz da tribo. Era uma das filhas de Arão, lembrando. Arão era da tribo de Levi, então por isso nós temos os levitas. Mas para ser sacerdote não bastava ser levita, tinha que ser descendente de Arão. E Zacarias faz uma escolha. Faz uma escolha de uma mulher que tivesse a mesma formação sacerdotal que ele teve. Então ele vai escolher uma filha de sacerdote. Aos jovens que aqui estão, nós temos um grande embate. Eu digo como pastor, porque dentro dessa modernidade que nós estamos passando por hoje, o que nós temos? A precocidade dos relacionamentos. Nós temos, desculpa lá, alguns que parecem que nem saíram das fraldas ainda, mas já querem ter relacionamentos.
Essa precocidade desses relacionamentos produz relacionamentos insólidos, vazios, ocos, falta maturidade. E ao jovem da igreja, você precisa primeiro orar, buscar em Deus, saber quem é que você está escolhendo. Quando eu estou realizando o casamento, eu sempre faço questão de dizer: a única coisa que foi nos dado o poder de escolha é o cônjuge. Você não escolheu o seu cabelo, você não escolheu a cor dos seus olhos, você não escolheu o seu pai, não escolheu sua mãe, você não escolheu os seus irmãos, você não escolheu a família que você teve. Você não escolheu nada disso. Agora, o cônjuge, o cônjuge é você que escolheu. E eu tinha um pastor em Vitória que disse o seguinte: quando o casal chegava em crise lá dentro do gabinete dele, ele perguntava: vem cá, quem foi que escolheu? Não foi você? Se vira, vai lá, tá. Vai se resolver. Mas sim, isso é uma verdade, irmãos. Por isso, quando jovens que aqui estão, quando você vai escolher, você precisa orar, precisa olhar, precisa visualizar essas coisas todas. Porque lá na frente, essas coisas vão dar consequências. Zacarias é um homem sábio, porque ele vai escolher uma mulher que vai compreender que ele, como sacerdote, tem funções. Ele tinha que servi-la no templo. Exigia que ele estivesse lá. As suas roupas tinham que estar alinhadas. Suas roupas precisam ser cuidadas. As suas vestes sacerdotais. E por isso, o início do sucesso é um bom começo e as boas escolhas. Zacarias é o homem que faz sábia escolha. Mas aí vem uma questão. Nós participamos do culto em Vendas Novas, por isso chegamos um pouco atrasados. E Deus me deu uma palavra para estar compartilhando com os irmãos de Vendas Novas. E uma das coisas que eu disse lá em Vendas Novas foi: é muito importante como você começa, mas o primordial é como você termina. Tem muita gente que começa bem, mas esfria, diminui o compasso, retrocede. E alguns vão viver como um museu. Olha, eu não sei há quanto tempo atrás, eu era assim, eu fazia, eu orava, eu pregava, eu evangelizava, E não faz isso porque hoje. Não, nós precisamos ter continuidade. Então, olhando para esse texto, nós olhamos dois jovens, Zacarias e Isabel, escolheram, começaram a vida. Mas, como é que foi o decorrer da vida desses dois personagens? Diz a Bíblia no verso 6, que eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Pronto. Aqui dá para a gente apanhar um bocado. Escuta uma coisa, irmãos. Olha para o contexto, irmãos. Olha para o contexto que está o templo. Lembrando, quando Jesus chega no templo, o presbiteriano, o que ele fez? Ele mandou expulsar tudo. Cambista. Ele disse: vocês fizeram na casa do meu pai comércio, covil de ladrões. Escuta, igreja. No tempo de Zacarias, as coisas estavam mal no sistema religioso. O político, Herodes, reinando sobre a Judéia, a sua malvadez, o sistema político estava corrompido, os favorecimentos não eram diferentes do nosso tempo de hoje, e a crise religiosa que se impetrava era enorme. O sumo sacerdócio era colocado sob leilão. Não era sob indicação divina, como tinha que ser. Não era porque Deus orientou, não. É quem pagava mais. Pastor, sim, é só você ler a história. Se você ler o contexto, essa é a história do contexto religioso em que pela qual se vivia. A religião estava mal. Mas olha para o texto, queridos. Ambos eram justos perante Deus. Igreja do Senhor, não existe desculpa para você pecar. Eu encontro muitos crentes dizendo: mas a igreja tal erra, tal crente faz assim, e fulano faz assado. Ei, quem tem responsabilidade diante
é você. Você não vai dar conta da vida de A, de B, de C, de D. Você vai dar conta da tua vida. Zacarias não quis nem saber quem estava errando. Ele decidiu: erre quem quiser, mas eu vou ser justo diante de Deus. Decida, irmão, ser diferente. Decida viver um evangelho diferente. Está dando escândalo, deixe de se acerta com Deus. Está pecando, eu não vou imitar pecado de ninguém. Deus, eu quero é Deus, eu quero ser santo. Eu quero agradar o meu Deus, eu tenho um compromisso com Ele. Eu estou aliançado com Ele. Assim como eu tenho uma aliança com a minha esposa, eu tenho uma aliança com Deus. Escuta uma coisa séria, irmãos. Quem é casado aqui não pode flertar com outra pessoa. Marido que honra a sua esposa não vai flertar com outra mulher. Mulher que honra seu marido não vai flertar com outro homem. Então escuta bem. Se você está aliançado com Deus, como é que você vai flertar com o pecado? Como é que você vai flertar com o mundo? Aleluia. Pensa bem. Glória a Deus. Se o marido fica irado se ele for traído, uma mulher fica irada se ela for traída. Aí você acha que Deus, você vai lá, pega, trai o Senhor. Ele vai dizer: ah, lindinho, lindinho. Como assim, irmãos? Como assim, queridos? É por essa razão que Tiago ele exorta. Coloca para mim Tiago 4:4. Não, desculpa, 4:1. Eu acho que é isso. Acho que é o verso 4 mesmo, Pedro. Se não for, eu cito o texto e depois a gente acha. É isso mesmo. Olha o que diz Tiago: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Queridos, isso tem que cair no coração teu. Defina com quem você vai andar. Deus não vai aceitar. Ou é meu amigo ou é amigo do mundo. Não dá para fazer as suas coisas. Não dá para abraçar o mundo e abraçar Deus. Escuta. Não dá para você viver um romance com o mundo e dizer que está aliançado e casado com Deus. É por isso que Deus exorta: rompe. É por isso que ele chama adúlteros e adúlteras. Quem está na mesa? É o que eu... João. Vocês conseguem trocar essa tradução ou não? É difícil? Se for difícil, não precisa. Coloca uma King James para mim. É a mesma coisa? Revista atualizada. Glória a Deus, aleluia. Entenda uma coisa, irmãos. O que é adúltero? Adúltero significa aquele que altera o contrato. Adultério. Adulterou. Violou um contrato. Uma outra tradução, ela vai dizer assim, aí vai dizer adúlteros, diz infiéis. Infiéis. Não precisa... Ok, é revista atualizada. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Só que hoje em dia, se prega que você pode ser amigo do mundo. Não há problema se você sentar na roda dos escarnecedores. Não há problema você flertar com o pecado. Deus perdoa, Deus é amor. Ah, nós estamos livre do pecado? Não, livre para ser santo, livre para agradar a Deus. Eu sou livre no casamento, irmão? Claro que sou. Não, eu não sou um escravo, eu sou livre. Mas eu sou livre para honrar a minha esposa, para honrar a minha filha, honrar a minha família. A liberdade não significa dizer que eu estou disponível para pecar. O fato de você ser livre no seu relacionamento com Deus não te dá o direito de viver uma vida de pecado, de traição com Deus. Vamos voltar para Lucas. Lucas 1 e o verso 6. Ambos eram justos diante de Deus. Aqui tem muito ponto dessa palavra. Justo fala de retidão. Justiça é retidão.
Quando a Bíblia está dizendo que eles eram justos, há algo aqui que precisamos observar. Um nuance de detalhe. Eles não são justos aprovados pelos homens. Eles são justos diante de Deus. Amém. Qual é a diferença, pastor? É que diante dos homens, algumas coisas passam batido. Diante dos homens, eles não conseguem olhar aqui da dentro. Eles só conseguem ver a nossa volta. Eles só conseguem ver os nossos atos, não conseguem ver a motivação. Quando a Bíblia está dizendo que ambos eram justos diante de Deus, está dizendo o seguinte: Deus estava olhando lá no coração deles e está testificando, verdadeiramente são justos. Verdadeiramente estão vivendo em retidão. Ok. Então eles são justos diante de Deus. O segundo ponto do versículo está dizendo que eles vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Oh, misericórdia. Esse é o padrão de Deus, irmãos. Lá no Brasil nós tínhamos, um conceito de qualidade. E as empresas que queriam permanecer no mercado e crescer tinham um padrão chamado ISO 9002. As empresas que tinham esse padrão, ISO 9002, dizia qualidade acentuada. Deus está procurando crentes com esse ISO 9002. Você tem um padrão de qualidade. Vivendo irrepreensivelmente. Agora escute uma coisa. Quando Paulo ele escreve para o seu filho Timóteo, e ele está instruindo Timóteo a respeito da formação dos líderes, e ele traz uma orientação dizendo: olha, Timóteo, o episcopado, o ser bispo, isso é uma coisa excelente para alguém almejar. Ser líder, fazer a obra de Deus, isso é algo muito bom. Todavia, coloca para mim, primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira, quer dizer, se alguém deseja ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Ok, pode voltar para o Lucas 1,6. É necessário que o bispo seja irrepreensível. Qual é a lição, irmãos? Não basta querer trabalhar para Deus. Não basta você ter desejo: pastor, eu gosto tanto de pregar, eu quero cantar, eu quero fazer a obra, eu quero ser missionário. Qual é o requisito? É necessário que seja irrepreensível. Qual é o padrão? Padrão Zacarias e Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensível. Não é em alguns preceitos, não era em alguns mandamentos, era em todos os preceitos e mandamentos. Isso chama-se excelência de vida. Amados, Deus está à procura de homens e mulheres fiéis na terra. Os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra, aqueles que querem agradar a Ele, viver para Ele. Não dá para nós vivemos um evangelho mais ou menos, um evangelho que é aguado, diluído. Deus está chamando uma igreja para viver o evangelho integral, na plenitude. Zacarias é esse modelo, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Vira o 7 agora. Não tinham filhos. Meu Deus, que prova, que luta. Você é fiel a Deus? Não espere que o mundo trabalhe em seu favor. É mais um engodo que tem se transmitido no reino de Deus. Hoje nós temos uma gama de crentes frustrados, decepcionados. Sabe por quê? Porque prometeram coisas que a Bíblia não promete. Disseram para você coisas que a Bíblia não diz que você vai ter. Escuta, igreja. Vou repetir o que eu disse no início da palavra. A nossa alegria não está nas coisas externas. A nossa alegria, ela vem de dentro. É aqui dentro. Glória a Deus.
não tinham filhos. Todo casal tem como prospecto de se reproduzir para que a sua genealogia seja preservada. Para um homem judeu, a honra dele não era só ter filhos, era ter o seu filho varão, que haveria de dar continuidade na sua genealogia. Mas a Bíblia está dizendo que, por mais que oraram, por mais que tentaram, que insistiram, não tiveram filhos. Porque Isabel, ela era estéril. Você acha que ela pediu para ser estéril? Alguém pede para ter problema, irmãos? Não. Ninguém pede para ser doente, irmãos. Ninguém pede para ter enfermidade. A grande questão é como é que a gente lida com isso. Como é que você lida com as suas limitações? Como é que você lida com as suas frustrações? Esta mulher, Isabel, ela era estéril. E o tempo venceu ela, sendo eles avançados em dias. Passou o primeiro ano, passou a primeira década, segunda década, terceira década, envelheceram e os filhos não chegaram. Qual é a dor? A dor é de olhar em volta. Todo mundo tem filhos, mas ela não tem. Não dá para participar de festa. Como é que vai para o churrasco? E aí, quando é que vai ter filho? Cadê teus filhos? Isabel teve que passar por essa dor. Tá bom. Olha o retrospecto. Volta para vocês, irmãos. Justos. Vivendo a vida irrepreensível. Pastor. Aí o senhor desmonta o evangelho. Sim. O propósito hoje é mostrar para você que a tua alegria está no Senhor e não nas coisas que Deus te dá. Pode ser que você não alcance seus sonhos, seus objetivos, seus propósitos aqui. Mas isso não pode interferir no seu relacionamento com Deus. Zacarias não deixou de ser justo. Zacarias e Isabel não deixaram de viver irrepreensível porque os sonhos deles não foram realizados. Quantos crentes que abandonaram a igreja, que abandonaram o Senhor, que saíram da presença de Deus. E eu digo mais, quantos jovens que abandonam a igreja? Aí eu não consegui a moça para casar, eu não consegui o rapaz para casar, aí abandona o Senhor, aí vai lá para o mundo. Eles permaneceram irrepreensíveis, mesmo não tendo os seus sonhos realizados, mesmo quando as coisas não funcionaram para eles. Tem crente que só é crente se a conta estiver cheia. Só é crente se tiver saúde em casa. Se tudo estiver bem, aí ele é crente. Mas apertou um pouquinho, saiu fora do controle dele. Pronto, aí agora ele já entrou na murmuração, na reclamação. E bota a culpa em A, B, C, D. Mas é porque ele consegue reconhecer que a culpa é dele, em não depender totalmente de Deus. Eram justos, viviam irrepreensível, mas porém, todavia, enfrentaram um grande dissabor. Eram sem filhos. Vira 8. E aconteceu que, exercendo ele diante de Deus, o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, pode virar, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Zacarias, apesar de todo esse dissabor, o que ele está fazendo? Cumprindo a função dele de ser igreja. Igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Haja o que houver, não deixe de cultuar. Não deixe de vir para a igreja. Não deixe de adorar. Não deixe de participar. Homens, não deixe de cantar aqui, junto com os irmãos. Jovem, não deixe de cantar no conjunto. Irmãs, não deixe de cantar no conjunto. Sim. Aleluia. Ah, pastor, mas eu estou mal, eu estou me sentindo. Sim, mesmo no meio das coisas ruins que estiver acontecendo, seja um cultuador, seja um adorador, seja aquele que está prestando o seu culto a Deus. Zacarias está lá prestando culto ao Senhor. Poderia estar com o coração magoado, mas estava lá prestando o seu culto a Deus. Aleluia.
Tem um detalhe do verso 7, por favor, volta lá. Sendo eles avançados em dias. Significa que eles estão envelhecidos. Mas aqui tem um ponto que não pode passar. Zacarias, ele está já envelhecido. Se ele está envelhecido, irmãos, eu não tenho aqui o texto anotado, mas se você pesquisar depois na sua Bíblia, você vai ver que o sacerdócio tinha um prazo. 50 anos o sacerdote deixava de exercer a sua função. Ele aposentava. Os mais jovens vinham agora. Esse homem é avançado em dias. Sim, agora virou 8. Já deveria estar aposentado, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio. Então, significa: eu doei a minha vida. Eu já fiz o meu papel. Eu fiz aquilo que me era exigido a vida. Mas eu quero dar mais ainda. Ele poderia estar de férias, curtindo, mas ele está dizendo: não, eu quero continuar servindo a Deus no templo. Eu quero permanecer me doando, fazendo, servindo. Querido, seja Deus, não pode ser obrigação, tem que ser paixão. Tem que ter paixão dentro do teu coração aí. Se não tem paixão hoje, Deus está te chamando. Vem, deixa eu encher o teu coração de amor por mim. Tem que ter um amor profundo na tua vida. Maria Madalena, uma mulher que foi possuída por 7 demônios, teve uma vida desastrosa por causa desses demônios. Mas quando ela foi liberta, ela nunca mais se desapegou com Jesus. Aleluia! Lá aos pés da cruz estava ela, quando os apóstolos, os discípulos, tudo fugiram. Lá estava aquela mulher. De madrugada ela levantou e foi lá para o sepulcro. E é por isso que ela foi privilegiada como a primeira que viu Jesus ressurreto. Aleluia! Ei, há uma recompensa para quem se doa. Há uma recompensa para quem ama, para quem tem apaixonado por Jesus. Deus quer uma geração de crentes apaixonados. Não é por obrigação, não é por religiosidade. É porque eu amo. É porque você ama. Jesus disse, quando foi questionado: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Ele disse: amanhã amarás o Senhor teu Deus. A como? Que amor é esse? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Deus, Ele quer isso de você. Aleluia. O amor de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o entendimento. Deus quer uma entrega plena, absoluta da sua vida para Ele. E é isso que eu vejo em Zacarias. Esse homem é apaixonado por Deus, que mesmo o tempo o vencendo, mas ele queria permanecer cultuando, adorando. E ele foi premiado por um sorteio de fazer ali o culto de levar incenso, queimar incenso diante do Senhor. Todavia, havia sacerdote que passava a vida inteira e não tinha essa oportunidade. Talvez essa era a primeira vez que Zacarias estava cumprindo esse quesito. Agora vem uma questão, irmãos, escuta bem. Valeu a pena permanecer. E se ele tivesse desistido? E se ele tivesse aposentado? Se ele não tivesse ido mais? Quando os crentes que a bênção está tão pertinho, está tão perto de receber, mas desiste, já não caminha mais, já não vai mais, e joga fora. Zacarias não, ele foi até o fim. Por isso teve essa experiência tão maravilhosa, tão esplendorosa. A Bíblia está dizendo que verso 10, durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. Sim, lá estava a multidão. O sacerdote entrou para oferecer incenso, queimar incenso no lugar santo. Não é o santo dos santos, é no lugar santo. E estava ele lá, oferecendo
oferecendo incenso ao Senhor, e a multidão do lado de fora, orando. Duas experiências. Uma, o povo do lado de fora. Outra, é o sacerdote lá dentro. Lá dentro é ele sozinho. Ele, Deus e ele. Escuta, irmãos. Existe um momento que nós estamos aqui, em um culto público, onde nós estamos participando todos juntos. Mas como você precisa também buscar a ter a sua intimidade, o seu tempo entre só você e Deus. Por isso Jesus disse, quando vós orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao Pai. Aleluia! Isso chama-se intimidade. Isso chama a vivência com Deus de maneira muito mais profunda. O verso 11 diz que naquele tempo onde ninguém estava ali, e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Escuta, irmãos. Pode deixar aqui. Escuta uma coisa. A busca pela experiência com Deus não pode ser voltada para que outros vejam que você é mais espiritual que outros. Quando Deus ele te batiza com o Espírito Santo, não é para mostrar que você é superior ao teu irmão. Quando Deus te dá o dom de línguas, te dá o dom de profecia, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, a palavra de interpretação de língua, o dom de interpretação de línguas, não é porque você é superior a B, C, D. Ele dá os dons conforme lhe apraz, segundo a vontade, segundo o querer dele. Zacarias tem uma experiência. Quem é que viu? Ninguém. Quem que estava assistindo ali, Jesus? Ninguém. É só ele e Deus e o anjo que aparece para ele. Existem coisas que Deus quer reservar para você. Aleluia! Existem coisas que é você e Deus. E quantas das vezes nós achamos que Deus não, Deus tem que me honrar. Tem que me honrar direito da multidão. A multidão está lá de fora. Está vendo nada. Mas ele está marcado pela presença de Deus. Aleluia! É isso que nós temos que buscar. Não importa se a multidão está vendo. Não importa se o irmão está sabendo que você está cheio de Deus. O importante é que você está sentindo. Aleluia! O importante é que você está experimentando. Glória a Deus! A multidão não sabia o que ocorria lá no lugar santo. Mas lá estava Zacarias sendo marcado pela presença do Senhor, manifestada ali a ele. Ele está cheio de temor. Aí o verso 13 diz: e disse-lhe, porém, um anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Glória a Deus. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Talvez Zacarias teria que dizer: ó Deus, eu poderia ter chegado 20 anos antes. Como seria melhor 20 anos antes? Mas entenda, irmãos, o tempo de Deus é tempo de Deus. Amém. O tempo de Deus é tempo de Deus. Aleluia! Não confunda teu coração. Parece que demorou, não é que Deus está demorando, Deus só está caprichando. Deus só está trazendo o melhor para a tua vida. Parece que era tarde demais. Aleluia! Mas Deus está dizendo: olha, eu ouvi tua oração. Glória a Deus! E agora tem algo muito maior ainda. Ele não desistiu, irmãos. A mulher estéril, o sujeito está velho, e ele continua orando: Deus, eu queria um filho. Eu queria um filho. Eu sei que já acabou, já não tem mais jeito. Deus é o Deus do impossível. Talvez você entrou aqui com causas impossíveis, mas Deus está dizendo para você: eu entro na tua causa impossível, eu mudo a situação, eu provo que eu sou Deus, eu sou todo poderoso. Basta uma palavra da parte de Deus. Aleluia! Ele muda o cenário da tua vida. Glória a Deus! E Deus está dizendo: olha, Isabel, a tua mulher, ela vai te dar a luz. E você já tem até o nome dele. O nome dele vai ser João. Escuta uma coisa, igreja. Meu Deus. Esse versículo me faz relembrar uma coisa que eu não anotei aqui. Dentro
da lei judaica. E você conhece, o Velho Testamento vai estar lá um monte de coisa dessa aqui, que eu vou te dizer agora. Direito de concubina. Zacarias. A lei estabelecia-se quando uma esposa não pudesse gerar filhos, o homem poderia tomar uma concubina para que a sua genealogia não fosse exterminada. Ele poderia ter uma concubina. O que Zacarias fez? Abriu mão. Escuta, igreja. Ele abriu mão daquilo que a lei dava de permissão. Permissão, não era a vontade de Deus. Mas ele não feriu o propósito. Um homem, uma mulher. Isso é casamento. Deixará o homem e a sua mulher. Uniciar a sua mulher, ambos tornar-se uma só carne. Quando você olha para o Velho Testamento, pastor, tem lá aquele que teve 2 mulheres, aquele que teve 10, teve 20, o outro teve 1000. Isso nunca foi propósito de Deus. Um homem, uma mulher. Zacarias entendeu esse propósito. Ele deve ter olhado para Isabel e disse: posso perder minha genealogia, mas eu não perco meu amor, minha honra por você. Maridos, qual é o tamanho do teu amor pela tua esposa? Esposa, qual é o tamanho do teu amor pelo teu marido? Precisamos resgatar esse tipo de amor genuíno. Isso é chamado amor sacrificial. Zacarias foi para o sacrifício e Deus honrou a vida dele. Deus honrou esse homem dizendo: não, eu vi a sua postura. Você não colocou uma concubina. Lembrando que o nosso pai da fé, Abraão, arranjou um problema na cabeça. Então pegar Agar, trazer ela para poder ser mãe de Ismael. E olha quantos problemas que trouxe. O que não falar do pai de Samuel, que arranjou Penina, e que dor de cabeça que foi para Ana. Ei, irmãos, cuidado com a tua liberdade. Por isso Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Cuidado com a liberdade, que pode culminar com libertinagem e pode te afastar de Deus. Mas aqui a promessa do Senhor é que Deus haveria de trazer alegria. Bota o 14 agora. Olha a promessa de Deus atingindo: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Deus está dizendo: eu vou alegrar vocês, eu vou trazer alegria para a tua casa. Vai ter alegria no teu lar. As pessoas vão se regozijar com aquilo que eu vou fazer na tua casa. Aleluia! Se eu tomar posse disso, eu vou entender. Deus promete trazer alegria para o meu lar, para o teu lar. Oh, se permanecemos fiéis a Ele, aleluia! muitos vão ver o que Deus fez na tua casa, no teu lar, na tua família. Se você permanecer fiel a Ele, não abra mão da tua fidelidade, do teu compromisso com Deus. Glória a Deus, aleluia. Versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo já do ventre na terra. Escuta. Glória a Deus. Ei, João Batista. Grande Deus. Vai ser grande. Vai ser grande diante do Senhor. Aleluia. Mas não vai se contaminar com bebida. Oh, glória. Não vai se contaminar com vinho. A nossa modernidade evangélica tem feito não crentes beberem, tem crentes que estão se embriagando. João Batista, a Bíblia está dizendo que ele já seria cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. Mas uma exigência que nem tinha nascido ainda, nem tinha sido gerado. E o anjo está dizendo: bebida fora. Eu exorto você como igreja, aqueles que nos assistem através das redes sociais, lança fora da tua casa. Você não precisa dessas coisas. Nós não precisamos. A nossa alegria vem do Senhor. Não vem do vinho, não vem da bebida, não vem da farra, não vem da cerveja. A nossa alegria vem em Deus. É Deus que alegra a nossa alma. É Deus que alegra o nosso coração. Essas coisas não fazem parte da vida cristã. Glória a Deus. Sim,
Zacarias recebe essa promessa maravilhosa. E como eu preciso terminar, e as horas vão embora, e eu fiquei aqui, preso na história, mas eu preciso voltar para o texto bíblico e analisarmos como é que isso aconteceu. Deus disse que o menino vai se chamar João. Resumindo, termina-se ali. O homem volta para casa, dorme com sua esposa. Isabel engravida, mas ela é idosa, está envelhecida. Mas aí o que acontece? Diz a Bíblia, no versículo 24, que Isabel, sua mulher, concebeu. Ela se ocultou por 5 meses. Nem saía de casa. Idosa. Barriga crescendo. E ela ficou ali escondida, pensando, será que é? Será que não é psicológico? Será que é verdade? Ela queria contar para todo mundo, mas estava com medo, com receio. Ficou oculta. Ei, deixa eu dizer para você, tem coisa que você pode se alegrar em Deus e ninguém precisa saber, irmãos. Essa mulher está explodindo de alegria, esse lá está explodindo de alegria, e ninguém sabe. Ninguém sabe, mas o lar ali está explodindo de alegria. Aleluia! Existem coisas que vai ser você, seus filhos, sua esposa, sua casa. Ninguém precisa saber do que Deus está fazendo lá dentro. Glória a Deus. Seja alegre, seja feliz com o que Deus faz, com aquilo que Deus realiza. Desfrute da glória de Deus na tua casa. Se alegre no Senhor. Seja feliz com as respostas de Em nome de Deus. Jesus, aleluia. Glória a Deus. 5 meses essa mulher, sem falar com ninguém. Agora vem a questão daquilo que eu li do texto. Essa mulher ficou grávida. É idosa. Com 6 meses Maria vai visitá-la. Mas eu não tenho aqui tempo para falar de Maria. Então eu vou voltar diretamente para Isabel. Verso 56 diz. 56. Que Maria permaneceu cerca de 3 meses na casa de Isabel. Significa, se ela chegou com 6, ficou até o menino nascer. Agora o 57. É o ponto que eu preciso desafiar você como igreja. Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e ela teve um filho. É uma coisa lógica, né? É tão quadradinho, é explícita. Mas aqui tem alguns problemas, irmãos, que diz respeito a mim e a você. Escuta uma coisa. Toda mulher que engravida, ela está na iminência de dar à luz. Ela está na iminência de trazer uma nova vida. E a Bíblia está dizendo que quando cumpriu-se o tempo de dar à luz, ela teve um filho. E agora eu trago para nós. Deus tem gerado coisas dentro de você. E quantas pessoas que aqui estão, ou aquelas que vão assistir essa mensagem posterior, que Deus vai dizer dentro de você, essas coisas que Deus gerou dentro de você já era para ter sido dada à luz. Dons, talentos, ganhar almas, conquistar vidas. Quantas vidas que você já deveria ter gerado, mas chegou no tempo de dar à luz. Quantos abortos que você teve na sua vida espiritual. Escuta, se quando chega o tempo da mulher da luz e ela não gerar a vida, não trazer a existência, o bebê vai morrer lá dentro. Tem muitos crentes matando seus sonhos, projetos dentro deles, porque não dá luz, porque não coloca. Não basta sonhar, não basta idealizar. Tem muita gente sonhadora. Olha, eu vou ao mundo, eu vou fazer, eu vou pregar, eu vou acontecer. Mas está cheio de sonhos mortos por dentro. Nunca deu a luz, nunca colocou para fora. Aleluia. É
Quando nós iniciamos os anos, a gente faz voto com Deus. Agora eu leio a Bíblia toda. Agora eu vou gastar mais tempo de oração. Agora eu vou ler não sei quantos livros. Agora eu vou evangelizar. Eu vou ganhar não sei quantas almas. Eu vou ser mais carinhoso, eu vou ser mais carinhosa. Eu vou amar mais, eu vou perdoar mais. Eu te pergunto. Está acontecendo? Se não está acontecendo, você está andando no paradoxo de Isabel. Porque quando chegou o tempo de Isabel dar a luz, ela deu a luz. Igreja, é tempo de nós frutificarmos na casa do Senhor. Aleluia. É tempo de nós multiplicarmos. É tempo de ganhar alma. É tempo de dar a luz. Aleluia. O Espírito Santo tem gerado em você tantas e tantas coisas. Mas infelizmente você não tem dado luz. Você não tem trazido à existência aquilo que Deus está gerando dentro de você. É tempo de mudar, é tempo de transformar. É tempo de viver coisas novas. E lembrando, quando você não deixa que essas coisas venham à luz, não só você deixa de desfrutar, como aqueles que estão à sua volta. Eu sempre digo, ninguém é uma ilha. Tudo que você faz respira em alguém. Vai dar reflexo. Vai chegar em mais alguém. Duvido. O marido que diz, eu sou dono do meu nariz, da minha vida, o que eu faço? Não, tudo que você faz, marido, vai atingir sua esposa e seus filhos. Tudo que você faz, esposa, vai atingir teu marido, vai atingir teus filhos. Filhos, aquilo que você faz atinge teu pai e tua mãe. Porque estamos interligados como família. Aleluia. Estamos entrelaçados. E aquilo que você faz no núcleo da igreja vai afetar aqueles que estão à tua volta. Se você der a luz a nova vida, a projetos de Deus, Aleluia. vai haver gozo, vai haver alegria. Filho 58, olha o que diz a palavra. Ouvir os seus vizinhos e parentes, que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram do seu regozijo. Teve festa, teve alegria, teve gozo. Os vizinhos estão pulando, estão alegres, estão felizes. Deus visitou a casa de Zacarias, Deus visitou Isabel, e todos se alegraram, se regocijaram. Para ter festa na igreja é preciso que os crentes aprendam a dar a luz ao pecado. Deus quer levantar aqui missionários. Deus quer levantar aqui testemunhas. Deus quer levantar homens cheios da presença, mulheres cheias de Deus. Aleluia. Está na hora, queridos. Está na hora. Na hora de frutificarmos, é hora de avançarmos. Alegria tomou conta. Eu sei que estou brigando aqui com o relógio, mas eu vou parar às 5 horários, daí eu paro. Vou até onde der horário. Bota o 59, tem um detalhe aqui. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino, e queria dar-lhe o nome do seu pai Zacarias. Bota lá. Não, deixa lá. 8º dia. Eu pergunto para as mães que estão aqui: quanto tempo é o resguardo? 40 dias. Não é isso? Resguardo de ganhar neném. Agora estamos falando de uma idosa. Isabel exige mais cuidado. 8º dia. O que faz? Vão circuncidar o menino. Ei, tem tanta gente dando desculpa para não obedecer a Deus. Eu estou cansado. Eu estou com sono. Oh, pastor, você não tem noção do que eu faço. É uma idosa. Alguém que estava recém-operado, entre aspas. Deus acabou de dar luz. No 8º dia, que era a lei que estabelecia, lá foi ela. Eu vou circuncidar o menino. Poderia dizer assim: Zacarias, vamos esperar pelo menos 15 dias, 20 dias, tem que estar mais fortinha. Eu quero aparecer. As mulheres falam assim, né? Eu tenho que estar maquiada, eu tenho que estar eu quero estar mais feliz, né? Eu vou chegar com essa cara de acabada. Não, irmãos, não importa. Aleluia. Não importa como é que vai estar cara, o que importa é obedecer a Deus. Aleluia. O que importa é que com Deus ela não ia falhar. Tem muita gente que falha com Deus, mas não falha na sua apresentação. Aleluia. Está impecável apresentando diante dos homens. A gente de Deus é aprovado. É lindo eu olhar para isso, irmãos, e ver um casal de idosos cumprindo exatamente
Só deixar uma vez para você. Dever de casa. Olha o que Moisés fez com a vida dele. Moisés teve 2 filhos. O Moisés, o legislador, o libertador de Israel, ele não circuncidou os filhos dele. Nem no 8º dia, e nem quando os meninos já estavam grandes. Quem circuncidou foi Zípora. E só circuncidou porque Deus ia matar Moisés. Mas Zacarias não. Ele obedeceu não foi porque Deus pressionou. É porque ele procurava ser justo diante de Deus e guardar todos os mandamentos e preceitos. Não sirva a Deus por medo do inferno. Não sirva a Deus por medo dos castigos. Sirva a Deus porque você ama Ele. Aleluia. Eu faço porque amo. Eu venho à igreja porque amo a Deus. Eu canto porque amo. Não porque me mandam. Eu leio a Bíblia porque eu estou apaixonado por Deus. É isso que eu vejo na atitude deles. É isso que eu enxergo aqui na vida desse casal. Eles ultrapassaram os limites humanos para poder viver o projeto do Senhor. Se coloque de pé. Feche seus olhos. Eu não sei como está você em Deus, mas eu quero dizer para você nessa noite: é tempo de renovar a aliança. Aleluia. É tempo de viver algo novo. Deus quer viver algo novo contigo. Coloca para mim, eis-me aqui. Bota aí. Eu queria que você orasse a Deus agora. A palavra foi ministrada. A palavra foi pregada. Grande Deus. Agora é você e Deus. É você e o Senhor. Só depende de você decidir. Aleluia, Jesus. Deus agora está sondando o teu coração. Meu Deus, aleluia. É você que tem que dizer para Ele. Por favor, coloca a mão sobre o ombro do teu irmão. Olha para ele agora. Essa vida. Ei, Jesus, ei, Jesus, ei. Deus soberano e justo, aleluia. Hoje é dia de mudança. Em nome de Jesus. Os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Oh, Espírito Santo da verdade, aleluia. Deus está procurando homens e mulheres fiéis. Aleluia, eis aí a tua igreja. A hora é chegada. Eis aí teu O tempo é esse. Eis aí teus E filhos. Deus está chamando eu, você, Eis aí teus para viver um propósito maior. Para viver algo novo. Se preciso for, peça perdão. Clama por misericórdia. Peça a Deus, Senhor, me perdoe o tempo que eu desperdicei. Deus, me perdoe a minha infidelidade. Mas eu quero mudar. Eu quero a partir de hoje viver algo novo. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero cumprir o teu querer, Deus. Diga para Ele. Ele está aqui te ouvindo. Oh, Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Toda a igreja toca agora, Deus. Toca nesse coração, nesse jovem, nessa jovem, nesse irmão, nessa irmã. Toca na tua igreja, Deus. Oh, Espírito Santo. Toca, Senhor, pelo poder do meu nome. Aleluia. Em nome de Jesus, eis aí os teus filhos, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Usa os teus filhos, Vem, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito. Renova, renova a fé, renova o amor, renova a aliança. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Desperta nosso coração, meu Deus. Quebranta corações essa noite, Deus. Oh, Espírito.
dia eterno, amor de Deus. Que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Todos digam comigo amém. Vai em paz, permaneça.